as outras aqui, para você ver. Tem alguns fatores que nós chamamos de fatores limitantes. Por exemplo, sabia que a luz está se afastando da Terra. Nós sabemos disso. Isaac Newton já tinha feito essa proposta em 1687. Um grupo de pesquisadores, tem uma lista deles aí, em 1754 eles já tinham definido esse negócio. Nós sabemos que ela está se afastando principalmente por questão das marés. A maré que a gente está habituado aqui. Então, se tem maré alta e maré baixa, maré alta e maré baixa, nós sabemos como funcionam as marés, tá? Não somente em relação da Lua, mas também essa geometria entre Terra, Lua e Sol. Nós sabemos quais são os pontos no planeta Terra onde a flutuação da maré é muito alta, onde é muito baixa. Nós temos as equações que nos ajudam a entender esse negócio todo. Em outras palavras, a maré, a água do oceano, quando tem maré alta, é porque a Lua está puxando. Só que a Terra, por girar mais rápido do que a Lua, faz com que a maré fique um pouquinho à frente desse eixo Lua-Terra. Pode ver que a maré alta está aqui, depois da maré alta que vem a Lua. É sempre assim. O problema com isso, sabe o que é? É que essa maré alta aqui trava essa Lua, ela puxa a Lua um pouquinho, ela faz uma forcinha assim para jogar a Lua como se fosse um estilingue. Então a Lua está ganhando um pouquinho de velocidade. O que está acontecendo na verdade é que a Lua está se afastando da Terra. A gente sabe disso. As equações mostram isso de uma forma bem simples, mais ou menos simples. Então você tem um jogo de equações aí que contam para a gente como que funciona esse negócio. Está vendo essa equação aqui em cima? No seu canto esquerdo aqui, tem um negocinho em azul ali chamado dr/dt. Isso daí é a taxa de afastamento da Lua em relação à Terra. Isso é muito legal, sabe por quê? Porque se a Lua está se afastando, então no passado ela estaria cada vez mais perto da Terra. Só isso. A pergunta é quando que ela estaria girando ou rolando na superfície da Terra? Dá para calcular? Dá. Então a gente pega esses negocinhos, só faltava esse dr/dt para a gente calcular, mas Apolo 11, Apolo 14 e Apolo 15 deixaram esses negocinhos que vocês estão vendo ali embaixo, com uns pequenos espelhinhos refletores, que a gente manda um laser daqui na Terra, o laser bate nesses refletores e volta. Então você marca o tempo que demorou para ir para voltar, você mede a distância certinho, dá para saber, inclusive, se está se afastando. Está se afastando. E a velocidade de afastamento é bem pequena, é aproximadamente 3 centímetros, 8 milímetros e 0,2 de milímetro por ano. Então agora a gente sabe o que é aquele dr/dt. O resto da turma a gente já sabia todo. O dr/dt azulzinho ali embaixo não. Agora dá para a gente calcular e falar, há tanto tempo atrás a Lua iria quebrar a superfície do planeta Terra de tão pertinho que ela estava. Nós temos os valores iniciais, é só fazer a continha, aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, a Lua estaria tão perto da Terra que a crosta terrestre iria rachar e mergulhar no magma. Ou seja, seria impossível haver vida no planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás, isso é certeza. O campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra é isso que forma esse negócio bonito, a aurora boreal, a aurora austral. A gente estuda bastante isso daí, nós sabemos como que esse negócio funciona, como que ele protege também a Terra de radiação que vem do Sol. Nós sabemos como ele age, ou seja, vou dar um negocinho bem simpático aqui para você entender um pouquinho. É o que nós chamamos de regra da mão direita. Só vou dar um exemplo aqui para você saber. Se eu colocar um fiozinho daqui de baixo até lá em cima e mandar eletricidade daqui de baixo até lá em cima, então tem uma corrente elétrica indo nessa direção. Corrente elétrica produz campo magnético. Então se você colocar o seu dedão na direção que o campo magnético está indo, colocar os seus dedos em volta do fiozinho, você sabe como que o campo magnético está girando em volta desse fio. Então se está indo para lá, está girando desse jeito. Se está vindo de lá para cá, agora é o contrário. Então ele está girando no sentido contrário. Tá? No planeta Terra, nós temos o campo magnético da Terra. Eu não vou contar o detalhe para você, eu vou deixar você fazer uma pesquisa lá na internet. Se o campo magnético for do Polo Sul para o Polo Norte, Polo Sul para o Polo Norte, o meu dedão aqui, ele está apontando que lado a corrente dentro da Terra está girando.
tá? Se ele for do polo norte para o polo sul, ó o meu dedão, ele está apontando para que lado a corrente elétrica dentro da Terra está girando. Então é possível calcular esse negócio todo. O legal é que o campo magnético da Terra, ele tem 3 partes importantes, nós temos satélites que têm medido isso. Tem uma parte que a gente chama de bipolar, tem uma outra que é quadrupolar e tem uma outra que é octopolar. A parte bipolar está perdendo energia, as outras 2 estão ganhando. Em outras palavras, o que perde e o que ganha são iguais? A resposta é não. Então nós sabemos que o campo magnético da Terra está perdendo a sua intensidade, cada vez ele está ficando menos e menos intenso. Sabe o que isso significa? Que se nós voltarmos no tempo, há 40 mil anos atrás, o campo magnético da Terra seria praticamente igual ao campo magnético do Sol. Em outras palavras, certeza que há 40 mil anos atrás não havia vida no planeta Terra. Certeza. Mas eu quero dar a última para vocês, daí a gente dá uma olhadinha nos nossos dinossauros da vida aí e ver o que acontece. Tá? Olha que coisa legal. Na crosta terrestre tem uma quantidade muito grande de rochas chamado granito. E no granito você encontra esses negocinhos brilhantes aí. Nossa, o negócio parece até diamante. É por isso que eu brinco com o pessoal lá na cidade de São Paulo, tem uma rua 25 de um mês da vida, que o pessoal gosta de comprar relógio. Vou até falar do jeito que o pessoal fala, é relógio Rolex, de diamante, por R$10. Então você pode lá, pode ter certeza, é legítimo, tá? No fundo não tem nada de diamante, nem é Rolex. O que tem são esses pequenos cristalzinhos. Deixa eu falar um pouquinho deles. Esses daí são cristais de zircônio que você encontra no granito. Então, de vez em quando você pega o granito, você olha assim, ele brilha, parece que tem uns negocinhos super legais, parece diamante. Não é. Silicato de zircônio é tudo que tem ali dentro. Só que no silicato de zircônio, quando a rocha se forma, ele coloca no lugar do zircônio átomos de urânio, porque tem a mesma valência. E é legal porque o átomo de urânio, com o passar do tempo, ele se desintegra. Essa desintegração produz um gás chamado hélio. Esse gás hélio escapa da rocha e vai parar na nossa atmosfera. Só que na nossa atmosfera ele não consegue sair. Ele fica preso aqui dentro. Daí a coisa fica legal. Por quê? Eu vou pegar o meu copinho e fazer o contrário agora. Eu sei que nesse copinho aqui cabem 100 ml de água. Tá? Então eu vou pegar um conta-gota, deixar uma gotinha cair de cada vez. Cada gota tem 1 ml. Quanto tempo demoraria para encher o copo? Bom, se o copinho cabe 100 e aqui embaixo tem só 1 ml, isso significa que só 1 minutinho teria se passado. A mesma coisa, quanto tempo será que demorou para colocar a quantidade de hélio que tem na nossa atmosfera atualmente? Depende de quanto hélio é produzido aqui embaixo, né? Então o que nós fizemos foi o seguinte: o grupo de cientistas pegou para avaliar o quanto de hélio está aqui. Nós primeiro começamos vendo quanto de hélio tem na nossa atmosfera, aquele azul que está aqui embaixo. 0,000524%, é 5,24 partes por trilhão. Então a gente sabe quanto está lá na atmosfera. Então a gente precisa calcular agora quanto de hélio a Terra produz por ano. Então nós conhecemos as equações certinhas aqui do quanto que ela produz por ano. Então você sabe como que funciona o mecanismo. O gás hélio fica dentro de um retículo cristalino, que é um tipo de uma célula aqui dentro do cristal. Daí ele vibra, ele sai daqui, vai para o outro, vibra, sai daqui, vai para o outro, vibra, escapa, vai embora para a atmosfera. Então a gente sabe quanto de energia tem que ter esse negócio, como é que funciona esse mecanismo todo. A gente pega e estuda a rocha onde o hélio é formado, quais são as características dessas rochas, todos os detalhes, e a gente tem a equação que mostra como que esse negócio ali de dentro sai, escapa e vai parar no espaço. Daí a gente pega as amostras. Então nós pegamos amostras de vários lugares do planeta para nós termos uma média do quanto é produzido por ano. Então agora nós sabemos o quanto tem lá em cima, o quanto desse gás hélio é produzido aqui. A pergunta é: quanto tempo teria sido necessário para que nós tivéssemos na nossa atmosfera 5,24 partes por trilhão de hélio?
A resposta é fascinante. É fascinante mesmo. 6.000 anos. A quantidade de hélio que está na nossa atmosfera equivale a 6.000 anos de desintegração atômica de urânio em chumbo nos pequenos cristais de silicato de zircônio que a gente encontra no granito da crosta terrestre. Eu sei que quando a gente mostra isso daí, muita gente fica preocupado, né? Porque uma vez um professor universitário, eu estava lá em São Paulo dando essa palestra na USP, e daí eu coloquei todos os detalhes e tudo mais. Na USP, assim, no departamento da Poli. Então, eu estava lá na Poli mostrando isso daí, um professor chegou e falou assim, mas você não quer, está assumindo que isso daí é constante. Eu falei, olha, com todo respeito, se não for constante, nenhum método de datação funciona, porque todos os métodos de datação assumem o quê? Constância. Tem que ser constante. Se esse não é constante, os métodos de datação também não são constantes. E se os métodos de datação não forem constantes, acabou a metodologia de datação. Daí tu assim, mas então se os métodos de datação são constantes, você está dizendo aqui que o planeta Terra não pode ter mais de 6.000 anos? Bom, isso é o que a evidência mostra. O que eu posso falar? Qual a idade do planeta Terra? Lembra que eu não usei nenhum argumento religioso, tá? Não peguei nada de Bíblia, não peguei genealogia da Bíblia, absolutamente nada. O que eu peguei foi só estudar um pouquinho de átomos de hélio que se formam em silicatos de zircônio dentro de rochas terrestres. Só isso. Tem muita coisa boa para estudar, né? Pergunta, qual a idade da Terra? Depois de tudo isso, eu pegar aquele programa antigo da Rede Globo, você decide. Tá legal? Tem informação. Agora, eu não tenho como chegar e falar assim, essa é a informação. Logo, o que causa a diferença entre homens e animais? Esta é uma pergunta que o criacionismo faz a outra proposta, pois dizer que o organismo humano é mais complexo e, por isto, mais evoluído, não procede. Afinal, células de outros mamíferos e até de plantas são tão, ou em alguns casos, mais complexas que as células humanas. Bem, esta é, em síntese, a diferença básica entre os modelos criacionista e evolucionista. Agora vamos desdobrar um pouco mais os temas pertinentes ao debate. Qual a idade da Terra? A maioria dos cientistas crê que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Esse valor é baseado em datação radiométrica. Muitos criacionistas creem que a Terra tenha cerca de 6.000 a 10.000 anos. Estes valores são baseados na cronologia do Gênesis. É importante, contudo, acentuar que alguns cientistas criacionistas também creem que esta questão não é muito importante do ponto de vista bíblico e que talvez os minerais tenham sido criados numa ocasião e a vida na Terra noutra. A Bíblia não dá uma idade precisa para o planeta da Terra. Nenhuma conclusão teológica é baseada na idade da Terra, de forma que esta questão pode realmente não ser tão importante como algumas outras. Contudo, seria interessante saber por que alguns ou muitos dizem que a Terra tem bilhões de anos. Pois bem, vamos lá. Estes valores são o resultado de técnicas de datação radiométrica que são aplicadas às rochas. O mais popular desses métodos é provavelmente o do potássio-argônio, embora existam hoje vários outros, tais como urânio-chumbo e também o rubídio-estrôncio. O processo é o seguinte: alguns átomos de potássio são radioativos e se transformam em argônio, que é um gás inerte. O material radioativo, potássio 40, é chamado de material pai, e o produto, que seria o argônio 40, é chamado de material filho. À medida que o tempo passa, a quantidade de material pai, potássio 40, diminui, enquanto a quantidade de material filho, argônio 40, aumenta. As idades determinadas por potássio-argônio são calculadas a partir da proporção entre argônio e potássio. Essa proporção fica maior com o decorrer do tempo. Agora, é importante dizer que se a quantidade de potássio 40 fica muito pequena para ser detectada, o método não pode mais ser usado para calcular a idade daquela rocha.
Deste modo, as quantidades de potássio 40 e argônio 40 podem ser medidas com precisão, mas a exatidão da idade depende da confiabilidade de 3 premissas principais. Primeiro, taxa de decaimento constante. Segundo, sistema fechado. E terceiro, concentração inicial. Ok, e o que podemos dizer a respeito desse método? O que significa tudo isso? Bem, a hipótese da taxa de decaimento constante parece válida. Há pouca evidência já observada contra ela. A hipótese do sistema fechado também é válida na maior parte das vezes. O método não é aplicado a rochas que mostram evidente alteração química. Mas há sempre a necessidade de cautela, e eu vou explicar o porquê. A hipótese da concentração inicial é a parte mais fraca do método de cálculo das idades radiométricas. Sabe por quê? É que elas são feitas a partir de tentativas para estimar a concentração inicial da forma mais razoável possível, mas não há meio de se ter uma certeza absoluta de que as estimativas estejam corretas. Não se pode voltar o tempo e examinar a amostra da rocha logo que foi formada. Os criacionistas que defendem uma idade curta para o planeta Terra suspeitam de que haja problemas com a hipótese no sistema fechado e também com a hipótese daquela concentração inicial que não pode ser verificada. O ano, pelos cientistas, ele começa ali por 4006. 4006. Só que eu fiquei imaginando, por que eles fizeram 4006 e vai decrescente? Então você vê, eu coloquei aqui calendário mundi decrescente e do lado direito eu coloquei calendário mundi crescente, ou seja, a partir da data que Adão apareceu, que foi no 6º dia. Então a Bíblia, ela dá alguns dados da cronologia bíblica que começa em Gênesis capítulo 5. Então em Gênesis capítulo 5 é dito que Adão, ele teve um filho Sete com 130 anos. Então a partir dessa pista que Deus vai dando da cronologia, eu fui montando esse calendário. Apesar que eu tinha feito anteriormente um calendário desde o dia 1º, quando Deus disse assim, haja luz. Aí Deus disse, haja o firmamento, a porção seca. Aí o 6º dia, Adão. E eu fui fazendo isso porque eu acredito que o ano é de 360 dias, com 12 meses, com 30 dias. E eu fui montando isso. Só que aí deu um pouco de trabalho. Então, eu notei que existiam algumas pistas para montar esse calendário mais rápido. Eu peguei aquilo que Deus deu, que foi a idade em que esses personagens bíblicos se tornaram pais. Você consegue ver essa coluna aqui, que eu cliquei agora? Ok, essa coluna significa quando esse personagem se tornou pai. E aqui a idade que ele viveu. E aqui a referência bíblica. Então, só para vocês entenderem, a ciência, ela começa com 4006 e vem decrescente. E eu fiz o calendário paralelo, crescente, a partir do dia que Adão surgiu. Então, vamos lá. 4006. Adão foi criado no dia 6º. Só que Adão, ele teve um filho, Sete, com 130 anos. Então, no calendário bíblico de Adão até Sete, isso quer dizer que Sete nasceu no ano 130. Se a gente pegar o calendário e montar um calendário, Sete nasceu no ano 130. Tá, então Sete, ele teve um filho chamado Enos, com 105 anos. Então Sete,
ele se tornou pai com 105. Então, para nascer o Enos, a gente tem que somar 130 mais 105, que vai dar, então, no ano 235. Mas se você olhar à esquerda, esse ano é o ano 3771, o ano decrescente. E eu acredito que os cientistas, eles fizeram um ano decrescente porque eles não queriam admitir a existência de Adão. Então eles tiveram que começar do ano 4006. E eu acredito que Deus não permitiu que eles lançassem qualquer ano. Então eles iniciaram com 4006. Então, no calendário atual, Sete teria nascido no ano 3876 a.C., mas no calendário crescente, ele nasceu no ano 130. E aí, vamos seguindo. Então, Enos, ele nasceu no ano 235. Só que Enos teve um filho, Cainã, e ele teve esse filho com 90 anos. Então a gente pega o ano que Enos nasceu, 235 mais 90, nós vamos descobrir em que ano Cainã nasceu, que foi no ano 325. E esse Cainã, ele teve um filho, Malalel, com 70 anos. Então, para a gente descobrir em que ano nasceu Malalel, a gente tem que somar 325 mais 70, que foi o ano que ele foi pai. Está ficando claro isso para vocês? Que não é difícil fazer esse cálculo utilizando as genealogias que estão descritas em Gênesis. Então, só para ter uma ideia, para as pessoas não ficarem pensando que isso é uma invenção, vamos ler Gênesis, capítulo 5, versículo 9. Aqui diz assim: e viveu Enos 900 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enos 905 anos. Por isso que eu coloquei a idade que ele se tornou pai. Aqui, ó. Nessa última coluna, idade total que viveu, 905. A referência está aí do lado. Então a gente vê que Malalel, ele se tornou pai com 65 anos. Então, Jared nasceu no ano 460, que é o resultado de 395 mais 65. E Enoque nasceu no ano 622, porque é o resultado do ano que nasceu Jared, mais o ano que ele foi pai, que ele gerou Enoque com 162 anos. Então ele nasceu no ano 622. E eu usei essa regra para todos, até chegar no ano 1 antes de Cristo. Para que as pessoas que estão acompanhando possam entender o meu raciocínio, eu criei uma tabela crescente desde Adão até os dias de hoje. Porque a ciência, ela começa com 4006 e vem decrescente. Então a gente não tem uma noção de quando seria o ano em que estamos a partir da criação de Adão. Então, qual é o raciocínio? Hoje nós estamos no ano 6020, então eu já queria dizer isso porque como o estudo é muito longo, mesmo que alguém precise sair, a pessoa já precisa ter em mente que estamos no ano 6021, e as pessoas vão entender como é que eu cheguei nessas datas,
Então vamos lá, voltando. Matusalém, Enoque é o pai de Matusalém. E Enoque teve esse filho com 162 anos. A gente pode ver isso em Gênesis 5:18. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Jared foi pai de Enoque. Então o que acontece? E viveu Malaléu, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Então, por isso, Enoque gerou Matusalém. Então, Matusalém nasceu no ano 687, a partir de Adão. Mas, no ano mundi decrescente, isso ocorreria no ano 3319. Então, vamos lá. Lameque, que é filho de Matusalém, ele nasceu no ano 874, que é o resultado de 687, que é o nascimento de Matusalém, mas quando ele se tornou pai, que foi com 187 anos. Então vamos ver aqui Gênesis 5:25. E viveu Metusalém 187 anos e gerou a Lameque. Então isso está registrado em Gênesis 5:25, dizendo quando, na minha Bíblia fala Metusalém, algumas Matusalém, mas a minha aqui que fala Metusalém diz que ele se tornou pai com 187 anos e gerou a Lameque. Então, em que ano nasceu Lameque? A gente pega a idade que nasceu Matusalém, 687, mais 187, dá um resultado de 874, ok? Só que agora o próximo evento a ocorrer foi a morte de Adão, porque Adão, ele viveu 930 anos. Então, depois de Lameque, qual o acontecimento? A morte de Adão. E logo em seguida, nós tivemos o arrebatamento de Enoque, que foi no ano 987. Aí, logo em seguida, nós temos a morte de Sete. Então, como é que eu cheguei a esse resultado da morte de Sete? Porque Sete, ele viveu 912 anos. Então, se a gente pegar 912 anos e somarmos com 130, nós iremos descobrir o ano que ele morreu, que foi ano 1042. Só que Noé, que é filho de Lameque, ele nasceu no ano 1005, porque Lameque se tornou pai com 182, ou seja, ele gerou Noé com 187 anos, ok? Então Noé nasceu no ano 1056, que é o resultado do ano que nasceu Lameque, 874, mais 182. Então, só para a gente conferir, 5:28. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor a amaldiçoou. Então, eu coloquei em amarelo, significando quando as pessoas morreram, para dar um destaque. Depois do nascimento de Noé, tivemos a morte de Enos. Porque se vocês notarem,
Enos, ele viveu 905 anos, porém ele nasceu no ano 235. Então, para a gente descobrir quando seria a morte de Enos, basta somarmos o ano que ele nasceu, 235, mais 905. Então, ele morreu no ano 1140, partindo ali da criação de Adão, ok? O próximo personagem a morrer foi Cainã. Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio para todos. Morte de Cainã. Ele nasceu no ano 325 e ele viveu 910 anos, ok? Então, partindo disso, se ele viveu 910 anos, eu somo com o ano que ele nasceu, 325, chegarei no ano 1235. A mesma coisa com Malaléu. Malaléu nasceu no ano 395, mas ele viveu apenas 895 anos, ok? Agora a gente tem a morte de Jared, que foi no ano 1422, que é o resultado de 460 mais 962. Então, no calendário mundi decrescente, isso ocorreu no ano 2584, mas no ano que eu criei esse crescente, isso ocorreu 1422 anos depois da criação ali de Adão. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, para aqueles que observam o sábado, nós já temos isso em mente. 6 dias é de trabalho, mas o 7º é de descanso. E Deus também, ele diz que o homem deveria trabalhar na terra por 6 anos. Então, 6 anos trabalharás na terra, e o 7º ano seria de descanso da terra. Então, não poderia plantar nem nada. O que iria nascer seria ali para o pobre, e não se deveria trabalhar na terra, ok? Mas também, quando se completasse 7 ciclos de 7, porque 7 vezes 7, 49, no 50º ano seria o ano do jubileu. Então, a cada 50 anos, o homem deveria deixar sair forro, ou seja, libertar o escravo, devolver a terra. Então, isso eu acredito que Deus ele veio treinando, colocando na mente aqueles que observam o sábado, o 7º dia, como dia de descanso, mas ele queria ensinar algo também referente ao milênio. Porque hoje nós já estamos no 7º milênio. Então eu preciso que vocês entendam algo antes de continuar com essa tabela. O milênio, ele começou no ano 1 e vai até o ano 1000, porque não existe o ano 0. Isso aí é muito importante para que vocês consigam compreender. Então, o primeiro milênio, ele vai do ano 1 até o ano 1000. E Adão viveu 930 anos. Então, ele atingiu quase que a totalidade desse milênio. Então, o segundo milênio, ele começa no ano 1001 e vai ao ano 2000. E quem viveu no segundo milênio? Noé. Como eu mostrei para vocês, Noé ele nasceu
no ano 1056. Lembrando que um dia para Deus é como se fosse 1000. Utilizando o mesmo raciocínio do descanso sabático, que 6 dias devemos trabalhar, mas o 7º é de descanso. Quando se completar 6.000 anos, ou seja, no 7º milênio, iremos entrar no descanso do pecado, ou seja, Cristo vai vir arrebatar a sua igreja. Do 1 até 1000, primeiro milênio. E quem viveu nesse primeiro milênio? Adão. Então, ele viveu e morreu no primeiro milênio, ok? Os outros aqui, para você ver. Tem alguns fatores que nós chamamos de fatores limitantes. Logo, o que causa a diferença entre homens e animais? Esta é uma pergunta que o criacionismo faz a outra proposta, pois dizer que o organismo humano é mais complexo e, por isto, mais evoluído, não procede. Afinal, células de outros mamíferos e até de plantas são tão, ou em alguns casos, mais complexas que as células humanas. Bem, esta é, em síntese, a diferença básica entre os modelos criacionista e evolucionista. Agora vamos desdobrar um pouco mais os temas pertinentes ao debate. Qual a idade da Terra? A maioria dos cientistas crê que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Esse valor é baseado em datação radiométrica. Muitos criacionistas creem que a Terra tenha cerca de 6.000 a 10.000 anos. Estes valores são baseados na cronologia do Gênesis. É importante, contudo, acentuar que alguns cientistas criacionistas também creem que esta questão não é muito importante do ponto de vista bíblico e que talvez os minerais tenham sido criados numa ocasião e a vida na Terra noutra. A Bíblia não dá uma idade precisa para o planeta da Terra. Nenhuma conclusão teológica é baseada na idade da Terra, de forma que esta questão pode realmente não ser tão importante como algumas outras. Contudo, seria interessante saber por que alguns ou muitos dizem que a Terra tem bilhões de anos. Pois bem, vamos lá. Estes valores são o resultado de técnicas de datação radiométrica que são aplicadas às rochas. O mais popular desses métodos é provavelmente o do potássio-argônio, embora existam hoje vários outros, tais como urânio-chúmbio e também o rubídio-estrôncio. O processo é o seguinte: alguns átomos de potássio são radioativos e se transformam em argônio, que é um gás inerte. O material radioativo, o potássio-40, é chamado de material pai, e o produto, que seria o argônio-40, é chamado de material filho. À medida que o tempo passa, a quantidade de material pai, potássio-40, diminui, enquanto a quantidade de material filho, argônio-40, aumenta. As idades determinadas por potássio-argônio são calculadas a partir da proporção entre argônio e potássio. Essa proporção fica maior com o decorrer do tempo. Agora, é importante dizer que se a quantidade de potássio-40 fica muito pequena para ser detectada, o método não pode mais ser usado para calcular a idade daquela rocha. Deste modo, as quantidades de potássio-40 e argônio-40 podem ser medidas com precisão, mas a exatidão da idade depende da confiabilidade de 3 premissas principais. Primeiro, taxa de decaimento constante. Segundo, sistema fechado. E terceiro, concentração inicial. Ok, e o que podemos dizer a respeito desse método? O que significa tudo isso? Bem, a hipótese da taxa de decaimento constante parece válida. Há pouca evidência já observada contra ela. A hipótese do sistema fechado também é válida na maior parte das vezes. O método não é aplicado a rochas que mostram evidente alteração química. Mas há sempre a necessidade de cautela, e eu vou explicar o porquê. A hipótese da concentração inicial é a parte mais fraca do método de cálculo das idades radiométricas. Sabe por quê? É que elas são feitas a partir de tentativas para estimar a concentração inicial da forma mais razoável possível.
mas não há meio de se ter uma certeza absoluta de que as estimativas estejam corretas. Não se pode voltar o tempo e examinar a amostra da rocha logo que foi formada. Os criacionistas que defendem uma idade curta para o planeta Terra suspeitam de que haja problemas com a hipótese no sistema fechado e também com a hipótese daquela concentração inicial que não pode ser verificada. O ano, pelos cientistas, ele começa ali por 4006. 4006. Só que eu fiquei imaginando, por que eles fizeram 4006 e vai decrescente? Então você vê, eu coloquei aqui calendário mundi decrescente e do lado direito eu coloquei calendário mundi crescente, ou seja, a partir